Bom dia, meus queridos, glória a Deus, graça e paz, que bom, aleluia, aprove a Deus nos dar mais esse dia maravilhoso, que o Senhor Jesus neste dia, sim, venha te abençoar, eita Deus, venha querido, de encontro às suas necessidades, que hoje o Senhor, nosso Deus, possa, em nome de Jesus, conceder a você aquela petição, aquele clamor, aquela resposta, aquele milagre, que o Senhor hoje também venha conceder a você, meu querido, que está aí buscando da parte de Deus, aquela porta abençoada de emprego, que o Senhor hoje em tudo venha suprir a vossa necessidade, porque agindo Deus, aleluia, quem o impedirá? Queridos, eu separei algo da parte de Deus, orando a Deus, buscando de Deus uma palavra que venha de encontro àquilo que você mais precisa. Fique atento, já aviso, se puder nos ajudar como semeador da palavra, eita Deus, não deixe de compartilhar para a glória de Deus. Nosso tema hoje tem a ver com a sua fé. Como é que está a sua fé aí? O que anda a sua fé? Você continua, sabe, acreditando sem nenhum tipo de dúvida? Nós estamos vivendo um tempo que parece que tudo tem que vir pronto. Parece que tudo tem que estar ali daquele jeitinho para que você não tenha dificuldade nenhuma. Mas hoje eu quero chamar a tua atenção porque a fé, como é que é assim? A fé, querido. A fé é um mistério. É um mistério que deve ser, sabe o quê? Guardado. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 9, diz: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Você tem feito isso? Se você tem feito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também diz que tudo é possível. Como é que é? Tudo é possível ao que crê. Eu sempre falo que Deus, em tudo, Ele é soberano. Ele sabe o melhor para você, o melhor para mim. Eu chamo a vossa atenção para que hoje, você aí, olha, não abra mão do que vai ser lido, do que vai ser colocado em prática. Eu gosto de falar da palavra de Deus. É na palavra que tem revelação. É na palavra que você encontra a libertação. É na palavra que você encontra a salvação, não só da sua alma, mas de todos aqueles que nele creem, em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne, aleluia. Por isso eu quero vos chamar a atenção, quero dizer algo a você sobre um pouquinho sobre a fé, para que você possa agora não abrir mão, se agarrar muito mais, colocar em prática aquilo que Deus colocou no nosso coração. Por exemplo, gente, a fé. A fé é uma habilidade sobrenatural de acreditar em Deus sem dúvidas. Sabe, aquele momento que a Bíblia nos fala e registra, sabe, colocando à tona algo que talvez Marta, talvez Maria não tivesse tamanha ideia do que a fé pode fazer. O próprio Jesus disse para elas: olha, se creres, verás a glória de Deus. E o mais lindo, quando você pega esse texto, ele chega no momento que ele, sem se preocupar, ele sabia onde o seu melhor amigo, pessoa que ele amava, estava. E aí ele pergunta: onde colocaste? Onde está ele? Chama ele para que pudesse ver, e quando ele chega, estava ele, aquele amigo, já enterrado 4 dias. Gente, para pensar, o corpo em decomposição, Jesus sabia, aleluia, mas mesmo assim, ele foi dando a elas a ideia, sabe, e essa ideia que eu quero dizer, a ideia de o quê? De um crescimento, sabe, de algo que vai acontecendo conforme você vai deixando a palavra entrar na mente, encontrando guarida no coração. Ele foi liberando palavras de fé. E ele diz: tirai a pedra. Meu Deus, pensa num negócio desse.
É claro que todos ali como ela sabiam que ao tirar a pedra e um corpo em decomposição, o cheiro seria desagradável. Acredito que muitos já imaginaram, se tirar a pedra, eu vou embora, eu vou sair daqui. Que é isso? Será que ele não pensa um pouquinho? É 4 dias que ele está morto. Mas Jesus ali estava levando a cada pessoa a ter uma fé sobrenatural. As mudanças acontecem quando você coloca diante de Deus aquilo que muitos ainda não colocaram. Sabe, você coloca na mão do Senhor, é o seguinte: até aqui eu lutei, eu pelejei, fiz o que podia, mas agora aqui a minha fé vai estar vai estar em ti, meu Deus. Tu és o Deus do impossível. E se é da tua vontade este milagre, esta cura, isso que eu estou pedindo vai acontecer para que o seu nome seja glorificado. E quando ele diz tirar a pedra, de fato, poderiam negar, poderiam recusar, mas foram lá e tiraram a pedra. Então tem coisas que cabe a mim e a você, sabe? Cabe a mim e a você ter um passo de fé, uma atitude de fé. E quem tirou aquela pedra, poxa vida, será que lá no texto está escrito quem foi que tirou a pedra? Tem o nome da pessoa que foi lá, olha, fulano, cicrano, beltrano, não, você não vai encontrar mais, de fato é que tiraram uma pedra. E na hora que tiraram a pedra, Jesus traz à tona o que vai acontecer com todos aqueles que descansaram crendo na ressurreição. Gente, pensa num negócio desse. Estão descansando, mas estão descansando do quê? Numa crença, naquilo que foi colocado diante dele, tendo fé que naquele dia ele será chamado pelo seu nome, serão ressuscitados primeiro. E nós, se estivermos vivos, segundo a palavra, seremos arrebatados, mas seremos também transformados. Não é esse corpo que vai se encontrar com Jesus Cristo nos ares. É um corpo igual ao dele, gente. Glorificado. Por isso eu repito, a fé aqui, gente, é uma habilidade sobrenatural de acreditar em Deus sem dúvida. Digo mais, a fé também é uma habilidade sobrenatural de combater a descrença. Então, em nome do Senhor Jesus, receba aí esta fé que a Bíblia nos ensina, esta fé que o nosso Senhor Jesus nos concede. Eita Deus! Por isso, gente, cada um de nós devemos nos apegar ao ministério da fé com consciência limpa. Em outra versão diz desta forma, 1 Timóteo 3,9. Então, o mistério da fé, melhor dizendo, deve ser guardado. Você tem guardado isso? É algo que Deus lhe deu, é algo que Deus lhe concedeu. Coloque em prática neste dia essa fé, uma fé inteligente, uma fé sabendo que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E digo mais, a fé pela qual nós hoje estamos aqui falando, trazendo à tona, para que você não abra mão daquilo que Deus pôs sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que você, como um voluntário, adorando a Deus, buscando de Deus, aleluia, agradar a Deus, adorando, levantando suas mãos em adoração, dobrando seu joelho. Esta fé, ai meu Deus do céu, aleluia, traz à tona o sobrenatural de Deus. A fé agora aqui, querido, também é a habilidade sobrenatural de enfrentar circunstâncias adversas com confiança nas mensagens e palavras de Deus. É aí que está o segredo, por isso que eu falo, viva a palavra, pregue a palavra, louve, cante as palavras de Deus. Salmos do nosso, vamos dizer, os salmos traz à tona o que Deus é, o que Deus faz e o que Deus fará. A fé é uma convicção. Como é que é assim? Ela é uma convicção, gente, interna. Uma convicção interna, impelida, segundo a palavra, por um chamado urgente
e superior. Isso é a fé. É isso que eu quero trazer para você. Então eu tenho, sim, essa certeza, essa convicção que Deus não mudou. Que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Esse Deus pela qual nós servimos, Senhor Jesus Cristo, é o Deus Rafa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que pode mudar, seja qual for a circunstância. A palavra de Deus, por exemplo, quando ela diz, no segundo ponto que eu deixei aqui para poder trazer à tona, ela diz o seguinte: pelo mistério da fé, podemos ver o que está distante. O que está distante. A palavra de Deus diz, melhor dizendo, em 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, para você anotar, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 seguinte, o seguinte: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, aleluia, para que por elas, meu querido, vocês se tornassem participantes, por exemplo, da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro 1,4. O verso a seguir diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio, segundo aqui o texto, a perseverança, a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, 2 Pedro 1,7. Mas diz mais a palavra, olha que coisa linda. Olha só que coisa interessante, porque se essas qualidades citadas acima, se essas qualidades existirem, meu querido, e estiverem crescendo em suas vidas, elas o que? Impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. É a palavra de Deus. Por isso que eu comecei a falar sobre a fé. Mas diz mais, 2 Pedro, a seguir 1,8, agora 2 Pedro 1,9, olha o que vai dizer um pouquinho mais. Todavia, se alguém, olha bem, se alguém não as tem, sabe qual é a condição dessa pessoa? Está cego. E se essa pessoa, não tendo o que eu falei, os versículos que foi citado anteriores, não, além de estar cego, essa pessoa ela só vê, ela só vê o que está perto. Ou seja, é como aconteceu com Tomé. Tomé declarou algo que é fundamental para aqueles que não têm a prática de realmente colocar em certas situações o que a Bíblia ensina. E a Bíblia é clara: sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. E naquele momento, ele só poderia acreditar se ele pudesse ver, tocar. E quem que aparece lá e justamente vai direto a ele e mostra a ele as suas mãos furadas, seus pés furados, seu corpo foi transpassado. E aí? Era o Cristo num corpo glorificado, mas porém ali estava ele ressuscitado. E ele mostra esse corpo aqui, é esse. É esse aqui que você quer ver? Mudou toda a situação. Porém, todavia, se alguém está dizendo aqui, não as tem, as virtudes que eu fui aqui citando, não as tem, está cego. E só vê o que está perto, meu querido. E olha mais, não só isso aqui vai falar o texto, está cego, só vê o que está perto, mas esquecendo da purificação, meu Jesus, dos seus antigos pecados. Aí o texto, para fechar, vai dizer o seguinte: todos estes, ainda lá em Hebreus 11:3, olha o que vai dizer: todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram, aí vem o texto, mas viram-nos de longe, aleluia. E de longe, segundo o texto, a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos
nesta terra ou na terra. Fé muda tudo. Eu não sei como que você tem colocado em prática a fé que o Senhor Jesus nos dá. Ele nos dá isso, é a sua graça, é o seu amor. Por isso que eu declaro hoje, coloque em prática. Se você declarar também aí, o texto, a Bíblia nos ensina isso. É aquele momento que a Bíblia fala do menino, de uma criança que era jogada muitas vezes na água, no fogo, e criava uma situação de muita tristeza, de muita angústia para aquela família. E o pai, pedindo aos discípulos do Senhor Jesus, eles não conseguiram resolver aquilo que diante de muitos poderiam falar, eles são discípulos, são seguidores. O texto traz muitas lições, mas o fundamental aqui é que o homem não tinha fé. E Jesus pergunta para ele, ele pede ajuda, me ajuda na minha falta, na minha pouca fé. É isso que às vezes falta para mim, para você, para todos nós. Tem momentos que nós temos que recorrer àquele que vai nos dar, nos conceder a certeza, uma convicção que o milagre vai acontecer, que a libertação vai acontecer, que a cura vai acontecer, que a salvação em Cristo Jesus há de acontecer. Então, querido, tudo é possível que crê. E eu quero fechar isso, sabe, o que nós estamos aqui discorrendo, essa palavra que muda tudo, que traz à tona tudo aquilo que nós precisamos. Porque a Bíblia diz algo fundamental em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. O terceiro ponto que eu quero trazer, pelo mistério da fé, podemos ver o impossível, meu Jesus. É aquele louvor. Deus, ele é invisível, mas ele é real. Aleluia! Para que a vossa fé, segundo o texto, não se apoiasse em sabedoria de homens ou dos homens, mas no poder de Deus. Vou repetir. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Aí Paulo traz algo lindo aqui. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes, segundo o texto, deste mundo conheceu. Vou repetir, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Por quê? Se a conhecessem, nunca crucificaria ao Senhor da glória, o Messias, o enviado de Deus. Se conhecessem, mas não conheceram. Por isso que o texto traz a ideia de alguém que hoje tem a alegria, o prazer, a graça dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo de ter esta fé. Gente, naquela época a gente sabe, tocaram, viram, ouviram, contemplaram, muitos deles tiveram esse prazer. Muitos não tiveram noção que um homem de Deus como Moisés queria ver o próprio Deus. Você imagina quem viu o próprio Jesus andando, caminhando, falando, estavam vendo quem? Quem, gente? Pensa um pouquinho. Quem? O próprio Deus aqui nessa terra. Por isso eu quero fechar dizendo a vocês. A Bíblia ainda diz, mas como está escrito, meu Deus. Oh, lembrou de alguma coisa? Lembrou? Está escrito. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus, aleluia, preparou, está preparado, preparou para os que o amam. Meu Deus, que palavra do céu, glória a Deus. Por isso, querido, o quarto ponto para nós fecharmos é o seguinte, olha que palavra linda. A fé, querido, é um mistério, porque se converte em arma espiritual. Meu Jesus. Entendeu agora?
A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Mas segundo Efésios capítulo 6, do verso 10 a seguir, você vai descobrir o que está por trás de muitas situações que lhe combatem, que querem ver você sempre, infelizmente, triste, angustiado, que querem ver você sempre lutando por algo que talvez até o dia de hoje você não tinha noção. Porque aqui está o segredo de você, neste dia, dar o brado de vitória. Louvar a Deus por esta palavra que vai ser liberada. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, o verso lá 16, depois corre lá. Tomando sobretudo o escudo da fé. E quando você tomar posse desse escudo da fé, eita Jesus, você terá aí uma arma maravilhosa. Porque com este escudo da fé, a Bíblia continua dizendo, com o qual podereis apagar, não é um, não é dois, mas a Bíblia diz, todos, meu Jesus, todos os dardos inflamados do maligno. Pega ela agora. Toma posse do escudo da fé. Não abra mão, porque eu já comecei a falar, está escrito. A palavra de Deus muda tudo. Não deixa ela encostar. Medita nela de dia, de noite, ou seja, em todo o tempo traga para você, a palavra que vai mudar toda e qualquer situação. Em outra versão, Efésios capítulo 6, verso 16, diz mais ou menos assim, além disso, além de tudo que está sendo citado em Efésios capítulo 6, o verso 10 é o seguinte, então, além disso, usem. Tem muita gente que parou de usar. Aí está o erro. Aí que está a questão. Tem muita gente que parou de usar o escudo da fé. Usem o escudo da fé, com o qual, segundo a palavra, vocês poderão apagar todas as setas, meu Jesus. Todas as setas inflamadas do maligno. Setas essas que você às vezes nem tem noção. Mas são palavras que são lançadas. E as palavras que são lançadas, principalmente por pessoas que não têm o amor de Deus, que não têm realmente uma convicção de que é salvo na pessoa do Senhor Jesus. Palavras essas que foram proferidas contra você, contra a sua saúde, contra a sua família, contra o seu relacionamento, contra a sua empresa, contra o seu emprego, contra tudo aquilo que você tem, o que você é. São setas que o maligno usa para querer te destruir. Porém, a Bíblia diz, usem o escudo da fé. Efésios 6 e o verso 16. Oh, meu Jesus, que Deus venha te abençoar em tudo neste dia. Que o Senhor lhe conceda muito mais, sabe, muito mais entendimento, compreensão do que está sendo falado aqui nesta manhã. Em o nome de Jesus, usem e tomem posse do escudo da fé. Aí está o segredo da nossa vitória neste dia, em o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus pela sua vida, e a minha oração neste dia é que a sua fé seja aumentada. É que você hoje tome posse desta palavra, viva esta palavra e glorifique a Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, minha irmã Maria José Santos, que Deus te abençoe. Que o Senhor conceda a graça do que está sendo hoje ministrado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você vem falando com Deus, perguntando a Deus que hoje esse escudo da fé seja a arma que venha lhe trazer em todos os sentidos a vitória que tanto você almeja para a glória de Deus. Assim eu desejo para todos os meus nobres amigos, pessoas de Deus, aqueles que são simpatizantes, sempre nos vendo e procurando ouvir o que Deus tem a nos dizer de segunda a sábado. Aleluia, Deus abençoe a cada um. Como você já sabe, quem não me conhece, sou o apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco, estou hoje cooperando aqui em Osasco, na Vila Holanda, na Igreja de Deus no Brasil.
lá conosco. Graças a Deus ainda, nos abençoando. Graças a Deus pela vida do Bispo Luiz Mendes da Silva, fundador, um dos primeiros que iniciou o trabalho aqui na cidade de São Paulo. Junto com ele, pastor Josué Mendes, pastor Jonas, o pastor titular da igreja lá, pastor Fernando, pastora Débora, comigo a bispa Noemi Souza Simões, a minha esposa, toda a igreja amada, todos eles te aguardam, querem te conhecer. Por isso, querida, anote aí, nossos cultos aos domingos às 18 horas, amanhã quarta, eita Deus, às 19h30, vou deixar até o endereço para vocês aí, para que vocês possam um dia nos dar a alegria de lhe conhecer. E a você, querido, a você que queira ter um compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que estava aí como afastado, é só você repetir comigo esta oração e fazer dela a sua oração. Senhor Jesus, que neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, quero dizer que quero lhe aceitar como o único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Que o Senhor perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu quero tomar posse deste escudo da fé, quero pôr em prática esta fé que o Senhor está nos liberando, nos dando. A tua graça tem me alcançado, alcança a minha e a minha família, pois a partir de hoje eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Faça desta oração sua oração, porque os anjos do Senhor já se faz presente aí onde você está, para a glória de Deus. Amém? Como eu gosto de falar, gente, que este abraço seja o abraço do Espírito Santo. Que hoje você possa declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, queridos, quem o impedirá? Hoje eu falei sobre o mistério da fé, e que você possa tomar posse de tudo que foi falado, tudo que foi citado, os versos da palavra de Deus. Aí está a diferença. Fale a palavra, pregue a palavra. Na palavra você há de encontrar a salvação. Você há de encontrar, melhor dizendo, a cura em todos os sentidos. Tudo que a Bíblia traz a cura do corpo, da alma, do espírito, nos libertando. A cura é completa. Nosso Deus, Rafa, é o Deus que cura. Você vai encontrar o doce Espírito Santo de Deus, aquele que nos batiza. Oh, aleluia! E aquele que batiza é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é nosso batizador com o Espírito Santo. E Ele está preparando a igreja. E eu tenho que chamar a tua atenção agora. Está para acontecer algo extraordinário. A igreja está sendo moldada, preparada, lapidada para um grande encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o noivo. Aí vem o noivo. Então, você não pode deixar nunca nada para amanhã nem para depois. O dia é hoje, é o já, é agora. Se prepare, esteja preparado. E se você estava meio com dúvida, conforme eu fui falando sobre a fé, que o Senhor Jesus arranque da tua mente toda essa dúvida, para que você não fique para trás, mas para todos nós, para que todos nós juntos possamos se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia e glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Quero cumprimentar aqui a minha querida irmã e prima, esposa do meu primo. Deus te abençoe, querida Fernanda Aparecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E a minha oração vem alcançar todos vocês que já foi realizada, para a glória de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a cada um. Amanhã eu retorno, se assim o Senhor nos permitir, com mais uma live, Café com Deus. Deus te abençoe. Shalom!